Carmen, vocês são especialistas em demolição, furação, né, furação técnica. E agro tem alguma coisa a ver com vocês? O que tem a ver o agro com uma empresa especializada em construção civil, engenharia? Quando a gente fala sobre o agro, parece que uma empresa que tem ali uma certa expertise em concreto se torna um pouco distante, né, dessa realidade. Mas hoje a Furacon, na verdade, ela se torna pioneira, né, no setor do agro. Por quê? Porque nós oferecemos ali uma solução onde muitos talvez não conseguiam enxergar essa solução. No agro, a gente encontra ali uma grande dificuldade, né, em questão de confinamento, mas esse confinamento muitas vezes é necessário, porque ali o silo, né, o silo ele é totalmente fechado. Então, talvez para entrar dentro de um silo, você tem que tirar ali um pedaço de um telhado, até mesmo uma lateral, fazer um certo desmonte ali para poder fazer uma abertura. Então, quando a Furacon ela enxergou essa possibilidade de trabalhar dentro do agro, ela pensou, poxa, temos o robô. Então, como que o robô pode auxiliar, né, nessa forma aí de ajudar o pessoal do agronegócio? Então, ela colocou o robô para ser operado à distância, talvez ali para minimizar os riscos que nós tínhamos ali, muitos acidentes, né, no setor do agro. Então, o robô ele entrou, né, em cena e começou a fazer como que eu posso falar? Um trabalho que os seres humanos trabalhavam, mas talvez com muita dificuldade. Por quê? Porque existe a descompactação dos grãos, né? Ali a gente está falando de soterramento. Então, muitas vezes, esse trabalho acabava, tipo, tirando vidas. Então, o robô, em si, ele sendo operado à distância, se você sinaliza um risco, então você consegue pará-lo, corrigir esse risco e voltar ali do ponto crucial onde que foi proposto. Então, eu acredito que até o engenheiro Alberto, ele consegue dar um exemplo aí com mais eficiência em relação a isso. O caso do agro é bastante interessante. E não tem nada a ver mesmo. Nós somos construção civil, indústria e indústria pesada, que tem a ver o agro. Bom, há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu tenho um fornecedor de equipamento, fornecedor nosso robô, que me ligou e falou assim, pô, eu tenho um problema. Tem um cliente que está querendo resolver um problema e ele não sabe como. Como que problema? Ele tinha um silo, perdão, esse foi o primeiro, ele tinha um armazém muito grande, mais de 120 mil toneladas de soja. A soja é acondicionada nos armazéns e nos silos e esperam, por exemplo, em algumas situações, o melhor preço, as melhores condições para ser transportadas para o exterior, para os outros lados do Brasil e vender. O cliente espera vender essa soja. Pois bem, esse serviço surgiu completamente aleatório. A gente estava trabalhando, esse rapaz me ligou e falou, fornecedor do robô, ele falou, será que o robô não pode ser usado para fazer tal serviço? E serviço que é? Ele tem um armazém grande, esse armazém tem umas bicas no fundo do armazém, que é um fundo que quem é da área sabe, fundo em V, como vocês podem ver aí no vídeo, é fundo em V. E aí esse fundo em V tem umas bicas a Que cada por onde X sai, né, metro, por onde sai o material. Então eles abrem a bica, esse material cai. Que material que é esse? Milho, soja e outros grãos, assim por dizer, cai na esteira e vai a ser processado. Acontece que o pior inimigo da soja é a umidade, é a água. E nesse armazém acabou ocasionando uma infiltração. E ninguém enxergou essa infiltração. Por quê? Porque não era momento de dispensar o material, então as bicas estavam fechadas, era momento de pegar o material e armazenar, então você punha material novo em cima de material mais antigo, em cima do material de ontem, punha o de hoje e assim por diante. Vai compactando, né? Exato, vai pressionando. E o que a água faz? A água apodrece a soja, isso a gente aprendeu agora, muito popularmente, vou falar, apodrece a soja. A soja apodrecida, ela solta um óleo. Esse óleo solta um gás. Esse gás, ele Combustível, né? é um gás combustível e ele se incendeia, ele se auto-incendeia, né, independente da temperatura. Então, eu não sei se a gente consegue mostrar ou se vai mostrar. Em lugares, eu falei assim, olha, esses lugares não dá para entrar gente. E as pessoas entravam lá, tinham que sair logo, porque estavam num lugar com ar mandado, mesmo com ar mandado, um lugar ruim de se Detalhe, trabalhar. esse gás é tóxico, né? Exatamente, e pegava fogo. E aí o que a gente fez? Nós bolamos uma arquitetura metálica, eu olhei um desenho,
peguei um guincho de jipe, daqueles de caminhão, acoplei no robô, pusemos uma estrutura que apoiava na parede do armazém e descemos o robô lá, quase no meio do armazém. E o robô começou a trabalhar e a desobstruir as bicas. Desobstruímos as bicas, começou a descer material. Mas aí, o material já estava muito material estragado. Muito material. Aí eu não tenho isso. Depois a gente pode até pôr para vocês verem. O material estava estragado. E aí começou. Quando era material bom, a gente avisava, descer pela bica. O material foi descendo, a gente foi abrindo a próxima e abrindo a próxima. E o pessoal estava levando um ano para desobstruir, e a gente fez aí em 2, 3 meses. Limpamos o armazém em 6 meses. E é interessante que toda essa engenharia que foi montada ali, ele consegue minimizar tempo, né? Porque o agro, ele espera o momento certo para poder agir. E nós viemos como um auxílio ali, né? Porque o robô veio, fez toda a descompactação desses grãos, então ele minimizou a mão de obra do setor, ainda conseguiu entregar ali com eficiência, até mesmo falando sobre o grão apodrecido, essa separação de grãos, né? Então, a quantidade de colaboradores que era adicionado ali dentro de um armazém ou de um silo foi totalmente reduzida a um robô. E falando agora, no caso do silo, o silo tem um problema muito mais grave. Quando você tem uma compactação no silo, você cria um espaço, normalmente se cria um espaço vazio dentro do silo. Bolsão. Um bolsão, isso mesmo. E em cima fica uma laje compactada de produto. Uma laje de soja, uma laje de milho. E aí desce alguém, 2, 3 funcionários com pá, com picareta para quebrar isso. De tão sólido que fica. Né? Aí nós temos 2 problemas sérios. A hora que ele consegue vazar por algum motivo, aí dá-se o engolfamento. Ele cai, porque ele não imagina que tem um espaço vazio, ele não acredita que não dá para ver, se ele é todo fechado, e ele cai e a quantidade de produto que cai em cima dele faz com que ele seja todo coberto e soterrado ali. E tem também um outro, né, esse chama engolfamento. E tem um outro que é um soterramento, onde fica o material preso nas laterais. Então, você não tem como descer e ir tirando. Ele desce até metade do silo, quebra na lateral para poder cair. Às vezes esse material cai de uma vez e aí soterra ele, vamos dizer assim, com o material que está grudado na parede. Então, por que nós estamos fazendo esse serviço? Por que nós fazemos isso? O robô veio para ajudar. O robô substitui o ser humano. Quantos? Vários. Mas, Alberto, se você tem robô substituindo o ser humano, quem que está operando ele? O ser humano, que fica lá em cima, a ele não fica dentro do robô. Não, ele não fica dentro do silo. E muitas vezes fica. Quando você nota que o silo tem um furo, um buraco no meio, e está muito compactado, você percebe... A estabilidade, né? Percebe que ele está seguro, aí você desce, que é muito mais fácil operar de uma certa distância, uma distância menor, do que operar lá de cima da janela do silo ou da janela do armazém. Inspeção, né? Aquelas janelas de inspeções justamente. Exatamente. Ver, né, parece essa janela muitas vezes parece uma janela de 30 por 30. Então ele fica lá. Muitas vezes aqui vocês podem ver que nós cortamos a parede do silo, tá vendo? Ó, tem os cortes para o operador que está fora, com segurança, manusear o robô. E esses problemas que os produtores tiveram fez com que a gente fosse atender eles de outras maneiras. Por exemplo, precisa agilizar a saída. Então a gente pega o robô e põe o robô mais perto, põe o material mais perto das esteiras.